Bem-vinda, alma visionária. Este é o Reprograma-se, um espaço para que você escute histórias, se inspire e desperte para uma nova consciência. Quem sabe, resgatando algo que está adormecido aí dentro de você. Eu sou a G. Eugênio, mentora de saúde mental sistêmica e criadora do método Flip. Hoje eu quero te fazer uma pergunta. Quais situações foram impostas na sua vida e quais escolhas você de fato fez com coragem e consciência? Porque uma dor de uma ruptura pode se tornar a força da transformação do seu destino. É aqui que inicia a verdadeira reprogramação. Na vida adulta, nós recebemos demandas, exigências, necessidades profissionais em meio aos sonhos que carregamos lá da nossa infância. Pessoas que têm currículos, formações, especializações, mas muitas vezes se desconectaram da sua essência, daquilo que está numa camada mais profunda do seu ser. Será que essa é a sua situação? No episódio de hoje, teremos aqui uma pessoa que conseguiu transformar grandes desafios, situações familiares, como uma força motriz para mover ela na realização da sua jornada profissional sem se perder da realização como mulher, como mãe. Isso pode te inspirar a olhar para suas escolhas e, quem sabe, se guiar para uma nova trajetória. Ao longo da vida, nós carregamos papéis e também cargos. Porém, talvez você seja essa pessoa que ainda carrega as memórias da sua criança, aqueles sonhos que ficaram lá atrás, mas que na verdade, se você parar para pensar, continuam aí dentro. Hoje temos uma convidada que conhece na pele o que é ser forjada na jornada, em meio aos sonhos da sua infância e também o que ela herdou da sua família. Com vocês, Ornella Cristina Maia. Seja bem-vinda. Obrigada, Gê. É um prazer estar aqui hoje contigo, amiga de anos. Eu estou muito honrada, muito feliz pelo convite. Obrigada. Obrigada. Bom, a Ornella, ela é mestre e doutora em ciência jurídica, presidente da Comissão de Direito do Consumidor e também conselheira da subseção em Balneário Camboriú. Essa amiga é maravilhosa. E para que as pessoas possam te conhecer um pouco mais, nos conte um pouco da Ornella criança, como que foi essa jornada, em que momento você uniu toda a sua trajetória em meio ao seu desenvolvimento com a sua família e trouxe o seu chamado de alma. Bom, vamos lá. A minha família, meu pai é argentino, né, e veio para o Brasil, para Balneário, mais especificamente, passar uma temporada, um verão, e acabou abrindo um negócio, constituindo empresa, conheceu minha mãe, né, e na época eu também tenho um irmão, nascemos em 80, eu e meu irmão, e dali a gente construiu nossa vida, né, nossa família aqui em Balneário Camboriú. Meus avós já eram daqui, então a nossa história é toda aqui em Balneário. Eu nasci no Marieta, mas sempre moramos em Balneário. E meu pai sempre teve uma história muito envolvida com baturité, com balada, boate, bar, né? Então, assim, a gente sempre tinha aquele momento com ele que era especial por conta de que ele estava muito ausente lá na nossa infância, no dia, assim, no dia a dia, né? Então ele sempre acabava virando o dia pela noite e nós, criança, isso fazia diferença, né? Sim, marcou. Marcou na nossa vida. E crescemos em Balneário, sempre estudamos em escola particular, tudo maravilhoso, mas assim, a vida tem seus ciclos, né? Suas mudanças. E teve um momento, assim, na minha infância que me marcou, que o meu pai teve que, depois de muitas mudanças profissionais, ele teve que se ausentar e foi abrir um negócio em Cascavel, no Paraná. Então, ele optou por ir para lá. Então, ele ficava muito nesse momento, vai, volta, passava uma semana, retornava. E assim a gente foi levando por um período, eu acredito que alguns meses ou um ano, assim, até o momento que ele falou, não, a partir de agora nós vamos ter que optar e nesse momento a gente precisa ir para Cascavel. Então, assim, para nós, eu, meu irmão, crianças, né, amigos, sim. escola, impactou um pouco
na vida, assim, né? Nessa escolha que foi deles. Naquele momento a gente não tinha como dar opinião ou pitaco quanto aquilo, até porque a gente teria equipe junto, menores, né? E foi assim um momento que marcou. E aí, essa mudança foi bem difícil, porque daí a gente fez uma transição, fomos para lá, moramos em hotel até localizar uma residência. Aí voltamos, aí ficamos nessa vai e volta até achar um local para constituir nossa novo lar, né? Uhum. Fizemos a mudança e lá nós permanecemos 6 anos. Então, 6 anos a gente permaneceu em Cascavel, foram momentos, assim, maravilhosos, conheci pessoas maravilhosas, fiz muitos amigos, meu irmão também, meus pais também, e depois de um tempo também o negócio acabou não dando o resultado que meu pai esperava na época, que a gente acabou voltando. Então, voltamos para Balneário, a gente já conhecia muita gente, nossa família já era daqui, né, meus avós paternos já moravam aqui. Nesse meio tempo eu perdi meu avô, né, quando a gente estava em Cascavel, então foi bem difícil isso para minha mãe, ter que ir e vir diversas vezes por conta do meu avô, que estava adoentado na época, né. Uhum. Mas foi uma fase, assim, que eu acho que pela minha idade, eu tinha de 12 a 15 anos, ali, adolescente, marcou, e a gente recorda bastante, né. Uhum. Eu não tenho muita recordação de pequena, assim, mas nesse momento o que me marcou foi essa jornada, essa mudança e volta. Eu acredito que isso fez diferença na minha vida, principalmente na infância. Que interessante. A Ornella, entre tantas amigas queridas, sempre foi uma amiga que me chamou a atenção. Porque mesmo que a gente tenha carreiras diferentes, tem algo que nos move, talvez essa determinação, né? E a gente sempre foi se conectando cada vez mais. E eu acabei fazendo parte da vida da Ornella de várias formas, né? Eu estava recordando aqui, eu fiz a maquiagem da formatura dela de Direito. Verdade. Depois ela fez um tempo massagem terapêutica. Depois ela fez yoga comigo. Constelou. Eu fui doula da gestação da filha dela, Serena, uma querida princesa. E a Ornella é minha advogada. Eu faço vários registros de marcas, contratos profissionais. E por que eu estou contando isso? Para as pessoas entenderem, né? Primeiro, na jornada de autoconhecimento, as pessoas elas vão se desarmando, porque a gente conhece muitas pessoas, seja em cursos, livros, e a gente sai daquele autopreconceito de que, nossa, minha história tem muito desafio, deve ser tão diferente, para os outros deve ter sido muito mais fácil. E quando a gente tem esse contexto de pessoas compartilhando a sua história, a gente percebe que, nossa, não sou só eu. Então, tudo isso que você contou aqui faz com que as pessoas lá em casa, na sua casa, percebam, nossa, ela está hoje realizada profissionalmente e também como mulher, na vida pessoal. Quantas coisas ela passou lá atrás que eu achei que só a minha família tivesse proporcionado essas experiências para mim. Isso, aqui a intenção é inspirar as pessoas, que justamente a gente é forjado para que a gente consiga extrair o melhor daquilo que nós vivemos. Assim como eu passei por várias etapas na minha jornada, sempre com um foco muito claro, mas a gente tem que ter essa disponibilidade de percorrer as curvas de um rio. Porque muitas vezes é ali que a gente vai aprender coisas que a gente vai utilizar lá na frente. E me fale, e para as pessoas entenderem, em qual momento você percebeu na sua jornada profissional que era necessário você ter alguns posicionamentos diferentes. Essa experiência de você como mulher, você passou tanto na área jurídica em muitos momentos, né, no Procon, que foi uma parte bem desafiadora, eu lembro para ti. Quero que você conte como que foi esse contexto como mulher e o momento da maternidade. Então, eu tive ali no momento de formação, fiz direito, né, me formei advogada, e nos últimos 2 anos da faculdade eu optei por fazer um estágio no Ministério Público. E na época era com o Dr. Rosanda Rocha, e a curadoria era de direito do consumidor. Nesse meio tempo, eu e meu pai, eu sempre tive um envolvimento muito grande com meu pai, principalmente em questões políticas. Ele verdade, sempre foi tem mais essa parte política. Ele sempre foi envolvido politicamente na cidade, sempre teve muito contato com pessoas, social, assim, muito forte dele. E nesse meio tempo eu acabei entrando nessa vida política também, gosto muito, sempre gostei.
E com isso me levou a assumir em 2009 um cargo como diretora, coordenadora do Procon, e posteriormente eu assumi também a direção. Em 2009, fiquei até 2015. Quantos anos, Ornella, você estava nessa época? Eu acredito que 22 para 23 anos. Nossa, nova, recém-formada, tudo muito novo para mim, né? Então, assim, foi um desafio. Aí, e mulher nova, a gente sabe que tem umas peculiaridades, né? E aí, dali, eu tive que mudar certos comportamentos, me mostrar um pouco mais forte. Por momentos, eu não era forte, mas eu deveria mostrar estar forte. Então, foi um momento bem desafiador para mim. Lá eu fiquei quase 7 anos. Aí, por questões pessoais e momentos, eu optei por deixar o cargo em 2015. E foi quando eu coloquei na minha vida que eu gostaria de voltar, né, ao curso, assim, advocacia, e advogar. Então, foi um momento que foi desafiador, mas foi valioso, aprendi muito, conheci pessoas maravilhosas, experiência maravilhosa na minha vida. E dali, depois, em 2015, eu decidi advogar. Daí foi quando eu passei a atuar no escritório de advocacia como contratada. Lá eu fiquei 3 anos e engravidei. Daí foi quando eu engravidei da Serena. Também acompanhou essa jornada, né? Foi. Como doula. E esse ponto profissional foi desafiador. Dali, não sei se a gente continua essa... eu lembro que você estava até com um desafio, apesar de fazer parte de um grupo muito legal profissionalmente, mas era distante da sua casa, era em Itajaí. Então, tinha toda essa questão de você reorganizar a sua vida, ao mesmo tempo que honrar a confiança que te deram, e também fazer a opção que não tinha como você deixar para outra pessoa, que é a maternidade. E de que maneira, então, outra coisa que sempre me chamou a atenção na Ornella, por mais que ela sempre teve essa veia de querer trabalhar, ela pagou a formação com o próprio trabalho. Então, acho que se a gente for fazer aqui um mapeamento sistêmico, né, diante daquele desafio do seu pai ter que mudar tanto o contexto de vocês, provavelmente, desde nova, você quis conquistar essa autonomia financeira para não ficar tão refém e não se ver novamente em uma mudança tão brusca. Você já pensou sobre isso? Me fez pensar agora, mas com certeza. A gente passa por dificuldades, como te falou, na infância, e querendo ou não, a gente, depois de adulto, recorda e você tem uma melhor percepção. A tua percepção na infância é uma coisa, em adulto já é outra. Então, assim, eu dei muito valor por tudo que eles fizeram por mim, pelas dificuldades, por momentos que a gente não teve dificuldades. Então, a gente começa a valorizar esses momentos e daquilo você aprende a tirar o melhor, né? Então, assim, na minha graduação, eu trabalhei a graduação inteira para conseguir pagar minha faculdade. Meus pais sempre me ajudaram quando foi preciso, mas a gente sempre trabalhou em colaboração, a família, assim, né? Assim como foi pro meu irmão. E igual foi na minha carreira. Eu segui o estudo, né? Eu sempre quis a docência também, além da advocacia. Daí optei por fazer o mestrado. Iniciei o mestrado pagando o mestrado. Dificuldade, pagava, daí renegociava com a Univale, pagava de novo, básico, e assim a gente vai. Né, gente? Quem nunca? Quem nunca? E assim, não tenho vergonha de falar, porque foi um esforço, foi dedicado, assim, era uma coisa que eu queria muito. No fim, acho que foi no último semestre, eu acabei conseguindo uma bolsa para concluir o mestrado grávida. Daí eu já estava no escritório dos meus amigos trabalhando, concluí o mestrado grávida. Só foi o tempo de gestar, ela nasceu com 4 meses, eu recebi a proposta de uma bolsa CAPES para o doutorado. E aí naquele momento eu fiquei, ai gente, será? Ela era novinha, 4 meses, amamentando, falei, será que eu dou conta, será que vou? Falei com o Marcelo, com meu marido, conversei com os meus pais, expliquei, porque querendo ou não, a minha mãe sempre me ajudou com a Serena, então ela é um braço, ela, né, sempre me acolheu nesses momentos da maternidade, me ajudou muito, ela, a Sara, até hoje está lá com nós. E aí no fim todo mundo, não, vamos, vai. Aí acabei optando e comecei o doutorado, ela com 4 meses, concluí ano passado, não foi fácil. Maternidade, doutorado, nesse meio tempo eu abri meu escritório, 2019, eu comecei o doutorado e abri meu escritório. Como eu já tinha saído
dos meus amigos, dos meus colegas. Eu acabei, por conta da maternidade, depois de um ano, ela maiorzinha já, eu optei por abrir um escritório. Então, nesses últimos 5, 6 anos, eu tenho me dedicado à advocacia, à maternidade, ao doutorado, concluí ano passado, e a minha família também, né? A gente tem uns momentos de lazer, mas foi bem corrido. Graças a Deus deu tudo certo, apresentei a tese, ok. E agora eu estou numa outra fase já. Nesse meio tempo, esse ano também foi um ano assim que para mim foi bem, como que eu posso dizer, ele me surpreendeu. Ele me surpreendeu, porque eu fechei o ano com muitas dúvidas, com alguns projetos, não sabia se eu seguiria com o meu escritório, o que eu faria, estava sozinha, tinha parceiros, mas sozinha no meu escritório. E esse ano foi acontecendo, as coisas foram acontecendo tão rápido que hoje a gente já está com um novo escritório, em novo local. A gente expandiu, maior, mais confortável, com opção de atender clientes assim, no mesmo horário, simultâneos. A gente tem várias salas de reuniões com diversos colaboradores, parceiros e com mais 2 sócias. Então, nesse meio tempo, esses últimos 6 meses, para mim, foram surpreendentes e Deus, assim, tem sido grandioso comigo, com as minhas sócias. Estou bem, bem feliz, bem realizada. Bom. Mas vamos resgatar aqui algumas partes que eu fui lembrando. Bom, aí, com a chegada da Serena, a gente se aproximou. Depois de um tempo da gestação, que a Ornella trocou uma ideia comigo e foi olhando para essa fase da gestação com outro olhar. A gente foi fazendo encontros de doulagem, né? Na época que eu fui doula por um período, doulei 20 partos e depois senti que foi um período de uma missão cumprida, digamos assim, né? E para as mulheres fica essa reflexão. Será mesmo que para você se realizar, ter a sua vocação, que também são os talentos que Deus coloca na gente, para que você coloque no mundo e realize a sua missão, mas também que facilite a vida das pessoas através do que você entrega? Será mesmo que você precisa abrir mão do seu feminino, da maternidade? Então, sempre me chamou a atenção, porque desde o início você começou a pensar até mesmo em empreender paralelamente à sua carreira, porque você não iria abrir mão de uma maternidade minimamente de qualidade. É claro que faz a diferença ter uma rede de apoio. Claro. Isso é inegável, né, Ornella? Mas mesmo assim, você precisa saber que se todo mundo faltar, você não vai poder faltar. É necessário ter essa percepção e determinação. E aqui entra a importância de olhar para as suas feridas emocionais. O que será que lá da infância, sem querer, ficou para trás, que gera uma certa insegurança, uma autossabotagem, um desânimo? Então, a Ornella se permitiu olhar para dentro, romper qualquer coisa que pudesse sabotar esse sonho. Muitas vezes as mulheres ficam numa de, não, eu não nasci para ser mãe, mas no fundo quer ser, né? A minha missão fala mais alto, eu só vou seguir a minha carreira. Ou fica frustrada, eu fui mãe e, portanto, não realizei meus sonhos profissionais. Então, a sua história é um exemplo de que com jogo de cintura dá para encaixar tudo no momento certo. Bom, depois disso, a gente pode lembrar do tempo em que você abriu o teu escritório, que eu também fiz parte da tua jornada com treinamento, conexão criativa e evolutiva. E para mim foi super revelador, e um pouco desafiador, porque eu fui lá levar esse conhecimento sistêmico aplicado aos negócios para você, e na época sua sócia, né, Elô. E no final das contas ficou tão nítido que as duas estavam com foco para direções diferentes que a sociedade se rompeu. Verdade. E aí, gente, esse treinamento deu certo ou deu errado? Porque se a gente for olhar depois as coisas como foram se encaminhando, talvez no momento foi chocante, mas estava antecipando algo que talvez seria protelado e tomando o tempo de ambas. Né? Então conta um pouquinho dessa experiência, como que foi? Pois ali quando eu decidi abrir o escritório, Serena pequenininha, eu propus a Elô, na época, a sociedade, porque, assim, eu acho que sempre é melhor você estar trabalhando
em conjunto com alguém, ou até mais, na nossa área principalmente, por conta dos temas, das áreas, você está ali trabalhando para um cliente que já está fragilizado, né? São assuntos que às vezes depende de uma melhor análise jurídica, aprofundar. E eu sempre gostei de ter essa troca, sabe? Então, assim, duas cabeças pensam melhor que uma. Então, assim, a tese jurídica sempre vai ser melhor. Então, assim, eu propus, ela aceitou, a gente abriu o escritório em 2019 e trabalhamos. Só que a gente tinha realidades diferentes, né? Eu, recém-mãe, a Serena tinha 1 ano para 2, ela bem mais nova que eu, solteira, sem família, constituída, assim, sem parceiro, né? Então, acabou que algumas prioridades no dia a dia começaram a se conflitar, se desencontrar. E aí veio a G, né, com a proposta do treinamento. A gente aceitou, a gente fez, até pensando na estrutura, na alma do negócio, na alma das sócias. E no fim, quando concluiu, que a gente continuou trabalhando, acabou que ela solicitou a saída da sociedade por questões internas nossas, e pessoais também, ela tinha outros projetos, e acabou que eu fiquei sozinha. Então, querendo ou não, acredito que foi, como tu colocou, uma revelação que com o treinamento se abriu para nós, né? Para o nosso olhar, nossa percepção também foi mais direta com relação a isso. E depois a gente chegou a conversar, tu me esclareceu melhor essa questão. Então, acredito que sim, o treinamento fez a diferença ali no nosso negócio na época. Ali. Sim, E aí, em qual momento você percebeu que os teus frutos começaram a serem colhidos? Como agora você nos relatou que este ano está sendo revelador, no sentido de criar uma nova sociedade, a expansão. Então, não é mais só você agora traz um nome para o escritório. E na sua vida pessoal, hoje, ver a Serena maior, o seu casamento, tendo, né, esses momentos de lazer. Dali do escritório, eu acredito que as coisas sempre foram evoluindo, com certeza para melhor, sabe? Eu estava num momento sozinha, mas eu consegui seguir com o escritório, optei por manter o escritório. Nesse meio tempo, fiz opções de trabalhar de outra forma, com parcerias, que deu super certo. Foi quando eu conheci a Janaína, minha amiga e hoje sócia. Dali eu fui constituindo outros parceiros em diversas áreas que eu já atuava, mas por conta de estar sozinha estava me demandando muito trabalho e tempo. Então eu acho que a parceria vem para isso, para unir e todos, né, ganham junto. E dali o escritório foi crescendo, a demanda foi aumentando e eu estava já concluindo o doutorado, decidi por um tempo me afastar da docência e me dedicar ao escritório, foi uma opção minha. Falei, vou concluir o doutorado e vou me dedicar ao escritório, porque agora eu quero ou ampliar, ou expandir, ou ter mais colaboradores. Foi um ano passado, eu falei, agora, daqui para frente, eu vou me afastar um pouco dos estudos, porque eu já estava há anos nessa rotina, né? Vinha fiz pós-graduação, daí fiz mestrado, daí fiz doutorado, então eu falei, não, agora deu de estudar, vou me focar no escritório. E nesse tempo as coisas foram acontecendo, claro, sempre a minha família sempre demanda também tempo, a gente precisa parar um momento, a gente precisa estar junto, a gente tem, assim, finais de semana que a gente sai, aproveita, viaja, Serena também, e eu sempre, como tu colocou, a prioridade sempre foi dar atenção para ela. Eu coloquei isso na minha vida, eu falei, não vou abandonar meus sonhos, não vou deixar de trabalhar, porque nunca foi uma opção, né, para mim. Eu sempre gostei, sempre tive essa vontade de ter o meu negócio, então assim, não foi uma opção, eu quis levar isso em conjunto. E necessário, né? Não nascemos herdeiras. Com certeza, bem necessário, é verdade. E assim, com a minha liberdade do escritório, de eu ter esse tempo, né? Eu posso escolher, eu marcava um atendimento nos horários que eu não estava com ela. Eu consegui, até hoje, eu tenho essa prioridade. Tem manhãs que eu fico com ela, que eu levo ela nas atividades, agora ela tá maior. Ela faz tênis, ela faz jazz, faz ginástica, então acho que isso é importante, a gente tá junto, né? Um pouco. Que eles crescem tão rápido, né? Enfim.
E com essa trajetória, conhecendo parceiros, acabou que eu já tinha um sonho de expandir o escritório para que a gente tivesse um escritório que atendesse multiáreas, porque eu tenho as minhas especialidades, eu tenho as áreas que eu tenho afinidade e gosto de trabalhar, mas não são todas, até porque o advogado não consegue atender todas as áreas, né? E aí a ideia era a gente ter colaboradores, sócias, que atendesse cada uma a sua área e que a gente conseguisse manter o cliente com nós, no nosso escritório, né? Então, hoje a gente está com esse projeto que já se iniciou, nós já estamos num novo local com as minhas duas sócias, que é a doutora Janaína e a doutora Tainara, e estamos super felizes, né? Estamos ampliando, temos mais uma equipe por trás, que é do direito médico, que vai trabalhar em conjunto com a doutora Janaína. E eu acredito que agora é só trabalhar e fazer com que esse sonho... E colher os frutos. E colher os frutos. Isso. E aí chegou um momento na jornada da Ornella e que acredito que toda pessoa que percorre com muita determinação a sua jornada de autorrealização, de suas necessidades na vida material, chega um momento que o ápice nos faz enxergar para aquilo que é essencial, que é a conexão espiritual. Então, quero que você conte desse momento que você sentiu uma necessidade de, no início, não sabendo muito bem como, mas de ter uma dedicação maior a essa área da sua vida, de conexão com Deus. Eu acredito que você sempre foi conectada, né, pelo tempo que a gente se conhece, até mesmo por exercer esses cargos, né, o que a gente faz impacta a vida das pessoas. Inclusive, este programa, a intenção é impactar a vida de vocês positivamente, trazer aquilo que é de desafio da vida cotidiana, mas com um olhar um pouquinho fora da caixa para se reprogramar e se amar ainda mais. E como que é importante a gente perceber que sem Deus a gente não é nada, né? Então, verdade. Compartilha. Ali no momento que a maternidade, né, a Serena nasceu, e querendo ou não, a demanda da mulher, ela triplica, né? Considerando ainda que eu não quis parar com meus estudos, meu trabalho, então, assim, foi uma rotina que era cansativa, não dormia, aquela coisa, né? A Serena, eu amamentei ela até os 3 anos, demanda... E parecia assim, por mais que eu estava feliz, muito feliz, né, por ser mãe, muito feliz com o meu escritório que eu tinha recém aberto, né, com a minha sociedade, estava fazendo doutorado, realizada. Mas faltava alguma coisa, parecia que eu sempre faltava, sabe? E aí aquilo eu comecei, mas por quê, né? Por que ainda não estou realizada, mas tem alguma coisa me faltando? Aí eu fui notando que eu precisava voltar a ter uma maior conexão com Deus, né? Eu sou católica, mas eu não estava frequentando a igreja, estava assim até ausente nas minhas orações. Fazia ali uma oração com a Serena antes de dormir, mas aquela oração básica, às vezes que tu nem tá nem cansada, que tu nem se concentrava para fazer oração, sabe? Eu falei, não, isso não tá bom. Daí eu fui voltando a orar e pedindo assim, eu queria me identificar com um grupo, eu queria voltar a frequentar uma igreja assim que eu me identificasse, e comecei a mentalizar isso, né? A conversar com Deus, falando. Conversar com Deus. Conversar com Deus. Aí, essa é a chave, né? E aí fui pedindo, e assim, as coisas foram acontecendo, que a Jana, conheci a Jana, que é minha parceira, hoje minha sócia, foi minha parceira e hoje minha sócia. Ela também acabou entrando num grupo de oração de mulheres. Em Balneário Camboriú? Em Balneário, que acabou tocando ela me trouxe várias revelações, e ela falou, não, a hora que der, eu quero que tu faça parte, você vai comigo? Eu falei, tudo bem, a hora que der, né, vamos. E no fim, acabou que ela me convidou, que a gente chama que ela é eu sou a ovelhinha, ela é minha pastora, eu sou a ovelhinha dela, esse é um tema do grupo, né, e dali eu fui me reconectando cada vez mais com Deus. Como a nossa líder fala, Aline, fui permanecendo em Deus, conversando com Ele, fazendo os meus pedidos, e tentando conduzir a vida sempre nas mãos dele, dizendo,
a gente confia em ti, né? A gente tem que confiar no que nós temos os nossos planos, mas Deus sempre tem os planos que são melhores, né? Que os nossos. Sempre. Então, eu confiei e isso fez diferença nesses últimos, posso dizer, nesse último ano foi revelador na minha vida, assim. E agora não me vejo sem isso. Voltei a ler a Bíblia, coisa que eu não fazia desde a infância. Sim. Eu li a Bíblia quando fiz comunhão, catequese, e a gente esquece. E aquela correria do dia a dia, tu não faz isso. E ali com o grupo a gente tem um plano de leitura, uma forma de estudo, e isso tem feito a diferença, com certeza. Sim, porque lá na adolescência, pré-adolescência, a leitura bíblica era como uma obrigação, né? Verdade. E para a maioria das pessoas, não vou falar aqui que é para todo mundo, mas quando chega essa maturidade espiritual, eu pelo menos peço discernimento já nos últimos anos que eu voltei a ler a Bíblia, apesar de toda uma jornada de filosofia oriental, para mim sempre meu mestre espiritual desde pequenininha é Jesus Cristo, e eu abro a Bíblia e peço para Deus o discernimento para que eu entenda o que Ele quer me transmitir naquela palavra, para um momento que eu estou vivendo. Então faz toda a diferença. E às vezes as pessoas ficam com aquela memória lá da infância de ai, que chato, a Bíblia, nem quem que escreveu a Bíblia, né? Ficam nessa dinâmica assim de conflito, ao invés de perceber, poxa, o que eu posso extrair, tirar de bom da palavra de Deus que está ali, já com um olhar atualizado do seu momento adulto e não lá da criança que fazia por obrigação. Bom, quero que você agora deixe para as pessoas uma mensagem, de repente para quem estiver passando agora por um momento de olhar para as suas muitas versões, talvez que vivenciou o que você viveu lá atrás, algumas semelhanças da sua história e que possa inspirá-la. Vamos lá. Eu acho que persistência, confiar em Deus, coloca nas mãos de Deus. Eu acho que se você tem um sonho, plante esse sonho e persista nele, né? Independente, vão acontecer situações, a gente vai ter medo, mas isso tem que ser superado e você tem que correr atrás. Deus está ali, mas também depende da nossa ação, né? Sim. Então, assim, corra atrás, dá o teu melhor, que com certeza os frutos serão colhidos. Legal. A Ornella falou nos bastidores um trecho que eu achei bem bonito. Deus pode colocar algumas tempestades na sua jornada, mas isso pode parecer o fim. Na verdade, é só Ele te fortalecendo para que você consiga viver os planos ali na frente. Muito bonito isso. Porque a gente passa por tempestades, a gente começa a se duvidar, né? E até colocar em dúvida o próprio Deus, né? Mas por quê? Por que tá fazendo isso comigo agora, nesse momento? Mas na verdade Ele está te preparando, te fortalecendo para que você possa usufruir daquilo tudo que Ele preparou para ti. Então vale a pena persistir e superar todos os desafios e o medo. Deus faz tudo menos a nossa parte, né? Com certeza. Tudo verdade. Ornella, muito obrigada por vir aqui, né? Desprender do seu tempo, que é precioso, com tudo isso que ela demanda, né, gente? E tenho certeza que as pessoas estão agora um pouco mais inspiradas pela sua história. E desejo todo sucesso agora nessa nova fase de sociedade. Vamos fazer um treinamento lá. Vamos. Não, agora é para expandir, né? Com certeza. Muito bom. Obrigada, Gê, eu que agradeço. Estou muito feliz, muito honrada em estar aqui. Te desejo sucesso também aqui na TV. E tamo junto, né? Isso aí, parcerias com amizade. Amizade com certeza. Muito bom. Obrigada, muito obrigada Gê. também. Obrigada. Agora é o momento em que eu guio você a se reconectar com essa força em uma camada mais profunda do seu ser. Convido você a uma vivência baseada no meu método Flip. Encontre uma postura confortável, feche os olhos a partir de agora, se coloque com a coluna alongada, alinhada, com os olhos fechados, percorra mentalmente o seu corpo físico. Leve a atenção para a sua respiração. Inspire profundo pelas narinas. Segure o ar e solte pela boca. Mais uma vez, inspire profundo pelas narinas.
Segure o ar e pela boca solte. Mais uma vez, inspire profundo pelas narinas. Segure o ar e solte pela boca. Agora, deixe o ar entrar e sair naturalmente pelas suas narinas. Visualize no centro do seu peito uma grande luz dourada, brilhante, que é essa força existente em uma camada mais profunda do seu ser. É o seu verdadeiro eu. Visualize que essa luz desce em direção à parte baixa do tronco, vai preenchendo a estrutura dos quadris, coxas, joelhos, pernas e pés, e saindo pelas solas dos seus pés, vão como fios de luz dourada em direção ao centro da Terra. E lá você se conecta com essa força da Mãe Terra que sustenta, que dá base, segurança para a sua existência nesta vida. Receba toda essa energia de sustentação, visualizando que essa luz retorna como fios de luz dourada na sola dos seus pés, percorrendo seu corpo físico, nos pés, pernas, joelhos, coxas, quadris, parte baixa do tronco e voltando ao centro do peito. E a partir do seu centro cardíaco, visualize essa luz dourada subindo para braços, antebraços, mãos, o alto do peito, pescoço, cabeça, e do topo da sua cabeça essa luz sobe lá para o alto em direção ao céu. Vai se conectando lá com o espaço do universo e visualizando o amor universal, expandindo a sua visão e ativando a sua identidade sagrada. Com essa reconexão, visualize que essa luz retorna, chegando até o topo da sua cabeça, novamente descendo pela cabeça, pescoço, ombros, braços, antebraços, mãos, alto do peito e se conectando com o seu centro cardíaco. Agora, do seu centro cardíaco, projete na sua frente você pequenininha, você pequenininho. É a sua criança interior. A imagem que representa todas as memórias de tudo aquilo que você vivenciou no período do seu desenvolvimento. Agora você, adulto, se conecta com essa imagem. Se aproxime, se agache e olhe nos olhos dessa criança e fale: agora eu cuido de você. Eu e você somos um só. E você é bem-vinda, bem-vindo para trazer autenticidade, criatividade e leveza para a minha jornada adulta. Visualize você abraçando a imagem da sua criança interior e como uma luz dourada, ela é reintegrada no centro cardíaco, no seu peito. Então, para além de todos os papéis que você carrega no peito, você se conecta com a essência que está no seu coração. Respire profundo. Solte o ar lentamente, abrindo os olhos. E mantenha essa nova consciência daqui para frente. Persistir não é teimar com o ego. Persistir é ter a certeza de que existe um tempo divino para que tudo possa florescer. E como a Ornella, nossa convidada de hoje, nos lembrou, uma tempestade pode ser, e quase sempre é, uma preparação para que você possa viver os milagres de Deus na sua vida. Se você se sente neste momento vivenciando muitas transições, transformações de muitas versões suas, este programa foi um sinal para você. Me siga nas redes sociais, @geeugenioflip, e compartilhe este episódio com outras mulheres que estão hoje vivendo entre a dor e a fé. E lembre-se, reprogramar-se não é um evento único, é uma escolha diária. Te aguardo no próximo episódio.